Estamos de volta com os Evangelhos, uma história, 4 dimensões, lições da Palavra de Deus, editora Central Gospel, primeiro trimestre do ano de 2019. Hoje falaremos sobre a lição de número 6, Marcos, o servo termina sua obra. Só recapitulando para você poder continuar seguindo a linha de raciocínio, Marcos apresenta Jesus como servo, depois falamos Marcos, as obras do servo, e agora Marcos, o servo, termina ou conclui a sua obra. O nosso textuário, Marcos capítulo 16, verso 19, que diz assim: Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Em qualquer área da vida, isso aqui não é só vida espiritual, não é só vida ministerial, em qualquer área da vida. Tão importante quanto começar alguma coisa é concluir, é terminar. Toda obra incompleta não é válida. Então, qualquer área da vida, que você começar um projeto, começar alguma coisa, o ideal, o perfeito é que você vá até o fim, que você conclua, que você faça aquilo que lhe foi proposto do início ao fim. E no Evangelho, segundo escreveu Marcos, nós vamos aprender que Jesus, como servo fiel, o servo perfeito do Deus Pai, ele não apenas iniciou, como ele concluiu, ele terminou toda a obra que lhe foi proposta pelo Pai. Isso está muito explícito aqui no Evangelho, segundo escreveu Marcos. Eu preciso só aqui rapidinho pontuar contigo algo de extrema relevância. Como essa última lição ela está respaldada no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, há alguns que acreditam que os últimos versículos do capítulo 19, versículo 9 até o versículo 20, tenham sido acrescentados depois ao Evangelho de Marcos. Mas se você parar para analisar esses versículos, esses últimos versículos, do versículo 9 ao versículo 20 do Evangelho de Marcos, vai ver que tudo que está escrito aqui, independente se tenha sido Marcos ou não que colocou no texto, tudo que está escrito aqui está em perfeita concordância com todo o restante da Bíblia. Então isso não desmerece, não desvalida o que está aqui no texto, ok? Pontuando isso, o que está escrito em Marcos 16, independente de quem tenha escrito, do verso 9 ao verso 20, está em perfeita consonância, em perfeita concordância com todo o Evangelho e com toda a Bíblia Sagrada. Para nós entendermos bem como Marcos enfatiza o fato de Jesus ter concluído a sua obra, é só você olhar para a estrutura do Evangelho de Marcos. Vou te dar um exemplo aqui. Do capítulo 1 do Evangelho de Marcos até o capítulo 10, Marcos enfatiza as obras de Jesus. Aí, em seguida, do capítulo 11 ao capítulo 16, os últimos 6 capítulos do Evangelho de Marcos, Marcos dedica a falar sobre a última semana de Jesus. Ou seja, do capítulo 1 ao capítulo 10, Marcos enfatiza as obras de Jesus. Do capítulo 11 ao capítulo 16, Marcos mostra a conclusão dessas obras. Ou seja, elas terminaram no Calvário, com a sua entrega, com a sua expiação, e Marcos dedica 6 capítulos a falar sobre essa última semana de Jesus, sobre a traição, sobre a oposição, sobre ele no Calvário, entregando-se na cruz como oferta por nós. Então isso revela que Jesus não apenas começou, como terminou a sua obra, e Marcos dedica 6 capítulos a falar sobre a conclusão dessa obra. Aproximadamente 40% do Evangelho de Marcos é dedicado a mostrar a conclusão da obra, ok? O que nós aprendemos com isso é que o servo cumpriu a sua missão. Lá em Isaías, o profeta Isaías, 740 anos antes de Cristo, para ser mais exato, no capítulo 53, ele mostra o servo sofredor, o que viria para levar sobre si as nossas dores, os nossos pecados, trazendo cura através do seu derramamento do seu sangue, pelas suas pisaduras seríamos sarados. E Marcos revela isso nesses últimos 6 capítulos do seu evangelho. Se você analisar os 6 últimos capítulos do Evangelho de Marcos, em consonância, fazendo um paralelo com Isaías 53,
vai perceber que Marcos mostra exatamente o cumprimento daquela profecia, o servo sofredor cumprindo a sua missão. E para cumprir a sua missão, Jesus, além de ir para o Calvário, ele teve que fazer discípulos. E nós vemos isso em todo o Evangelho de Marcos, Jesus fazendo discípulos. Por que foi tão importante Jesus concluir a sua missão, deixando discípulos preparados como ele deixou? Ele ensinou os discípulos, preparou os discípulos, por quê? Porque ele deixando discípulos, isso faria com que a continuidade do seu legado seguisse. Se Jesus tivesse ascendido aos céus, terminado a sua obra e não deixado discípulos, provavelmente hoje eu e você não estaríamos aqui aprendendo sobre a vida dele. Então por que o legado, por que a obra teve continuidade? Porque fazia parte da conclusão da obra do servo deixar discípulos como eu e como você, que hoje somos responsáveis em continuar esse legado de difundir, de pregar o Evangelho, dando continuidade assim à obra que Jesus iniciou. Ele terminou a parte dele e agora cabe a nós continuarmos a nossa, dando assim seguimento à pregação do Evangelho. É interessante também frisarmos essa questão do discipulado, Jesus chamar discípulos, que no Evangelho de Marcos nós sempre veremos Jesus, isso em concordância com os outros evangelhos, Jesus sempre chamando pessoas que estavam ocupadas. Por exemplo, Simão e André estavam lançando as suas redes, os dois irmãos, Pedro, Simão e André, estavam lançando as suas redes em Marcos capítulo 1, a partir do 16, quando Jesus os chamou para serem discípulos. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, outros dois irmãos também, estavam consertando as suas redes. Marcos capítulo 1, versos 19 e 20. Jesus chamou eles consertando a rede para serem discípulos. Mateus, também chamado de Levi, o filho de Alfeu, estava na alfândega trabalhando, Marcos capítulo 2, verso 14. Jesus passa lá e diz, venha, seja meu discípulo, siga-me. Ou seja, sempre que Jesus chamava alguém para ser discípulo, ele chamava pessoas que já estavam ocupadas. E isso você vê em toda a Bíblia Sagrada. Deus sempre chamou homens e mulheres que não estavam no ócio, sempre pessoas que já estavam envolvidas, gente comprometida. Esse aqui é o perfil de pessoas que são discípulos de Cristo, sempre pessoas envolvidas, comprometidas e trabalhando, ok? Jesus sempre chamou pessoas que não estavam no ócio. Ainda falando sobre a conclusão das obras de Jesus, além dele formar discípulos, ele nos deixou uma missão. Me permita ler aqui, ou relembrar você, desculpa, o final do capítulo do Evangelho de Marcos, no capítulo 16, é um texto conhecido por toda a comunidade cristã como sendo a grande comissão. Ou seja, foi quando Jesus disse, ide, pregai o Evangelho a toda criatura, em todos os lugares. Esse texto é conhecido por nós, da comunidade evangélica, da comunidade cristã, como a grande comissão. E Jesus, em Marcos capítulo 13, verso 19, ele diz que o Evangelho deveria ser anunciado a todas as nações, ou em todas as nações. E Marcos 16, verso 15, diz que seria a toda criatura. O que nós aprendemos com isso é que o Evangelho deve ser pregado em todos os lugares e a todos os indivíduos, desde as grandes metrópoles até os mais distantes rincões. O Evangelho deve ser pregado porque Jesus iniciou essa obra, fez a parte dele e agora cabe a nós, discípulos, fazermos a nossa, levando assim o Evangelho. Aí, se você olhar para o início do discipulado, quando Jesus chamou os discípulos e começou a ensiná-los, a ordem dele foi clara. Mateus capítulo 10, verso 5 até o verso 7, Jesus disse que inicialmente era para que os discípulos pregassem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí em Marcos, no capítulo 1, 38 e 39, ele diz para pregar nas aldeias da Judéia e da Galileia. Mas em Marcos 16, 15, essa comissão é ampliada, porque Jesus disse, pregai o Evangelho a toda criatura, ou seja, a todo mundo. Repare que ele ampliou a missão. Começou as ovelhas perdidas de Israel e, por fim, Jesus diz, preguem a todas as criaturas, preguem em todas as nações. Ou seja, ela foi ampliada. O que a gente tem que parar para pensar aqui, e eu escrevo aqui na lição, é que Deus não criou uma missão para a igreja. Isso aqui que você tem que ter em mente. Ele criou a igreja para cumprir a sua missão, porque sempre foi projeto de Deus alcançar toda a humanidade
e isso está frisado desde o Antigo Testamento. Deus sempre quis ter um relacionamento com o homem, ter a salvação do homem, ou levar a salvação ao homem, e isso foi ampliado através da igreja na grande comissão. Então, Deus não criou uma missão para a igreja. Deus criou a igreja para cumprir essa missão, que é a missão de anunciar a salvação a toda criatura. Ainda olhando para o final do Evangelho de Marcos, o verso 15, a gente precisa pontuar isso aqui porque alguns distorcem. Jesus disse lá, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aí algumas pessoas pegam esse texto e dizem, olha, eu não posso ir por todo mundo, então não posso pregar o Evangelho. Deixa eu ler esse mesmo texto para vocês, em uma versão mais holística, uma versão mais próxima do original. Na versão King James, de 1611, na Bíblia King James, 1611, olha como é que o escritor traduziu esse texto. Enquanto estiverem indo pelo mundo inteiro, proclamai a toda criatura. Repare que nessa versão, o texto fica um pouco mais claro da gente entender. Ou seja, ainda que a maioria das pessoas não possa ir aos confins da terra, qual é a ordem que Jesus dá? Ou seja, ide pregando, não é só ide e pregai, ou ide pregando, aonde vocês forem passando, enquanto estiverem indo pelo mundo, é o que diz a versão King James, vocês vão pregando, ou seja, eu não tenho que ir para pregar, eu vou pregando, caminhando e anunciando. Então, onde eu passar no meu dia a dia, eu vou andando pelo mundo, vou caminhando pelo mundo e vou pregando o Evangelho. Esse é o sentido do texto de Marcos, capítulo 16, verso número 15. E Jesus também deixou bem claro para nós aqui em Marcos 16 que haveriam duas respostas à pregação do Evangelho. Primeiro, haveria aqueles que iriam acreditar, os que crerem devem ser batizados e salvos, serão salvos ao crerem no Evangelho. Mas Jesus também disse que aqueles que não crerem seriam condenados. Então, quando pregamos o Evangelho, temos que ter isso em mente. Alguns crerão, outros não, mas devemos continuar fazendo a obra. Jesus também disse que os sinais seguirão aqueles que creem. Jesus disse que no seu nome expulsaríamos demônios, falaríamos novas línguas, curaríamos enfermos. Isso mostra Jesus dando autoridade para que nós pudéssemos continuar fazendo a sua obra. E é muito, muito, muito importante o verso 20 do capítulo 16, para nós concluirmos essa lição. Olha o que diz, eu vou ler para você. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Repare, e cooperando com eles o Senhor. Jesus já havia concluído a sua obra. Foi para o Calvário, concluiu, mas ele reaparece aos discípulos e dá ordem. Ide, pregai, vocês vão expulsar demônios, curar enfermos, usem o meu nome, preguem a todas as nações. E o Evangelho de Marcos termina dizendo, e o Senhor cooperava com eles. Isso mostra que mesmo Jesus tendo concluído a sua missão, ele ainda coopera com a sua igreja, ele ainda coopera com seus servos, ele ainda coopera com você, ainda coopera comigo no ardor da nossa missão de pregar o Evangelho a toda criatura. E a certeza que nós temos é a presença dele e a autoridade que há no nome dele, porque ele deixou, ele disse, em meu nome, preguem o Evangelho, em meu nome, expulsem os demônios, em meu nome, curem os enfermos. Ou seja, além da presença dele, ele também nos deu a autoridade que há no nome dele, nos deu uma procuração em seu nome para agirmos segundo a autoridade que há no seu nome. E agora, para a gente poder encerrar e partir para a próxima lição já, além do servo concluir a sua obra, nos deixando um legado, deixando discípulos e deixando autoridade para esses discípulos continuarem a obra, nós encontramos no final do Evangelho de Marcos, Jesus sendo exaltado. O texto áureo dessa lição, Marcos 16, verso 19, diz que depois de Jesus ter concluído a sua obra, ele foi exaltado, ele subiu aos céus e assentou-se à direita de Deus Pai. Ou seja, o servo iniciou e terminou e ainda foi exaltado pela conclusão da sua obra. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça para você continuar pregando o Evangelho. E eu quero aqui liberar uma palavra no final desse vídeo. Fique tranquilo, você vai até o fim em nome de Jesus. Um forte abraço e até mais, querendo Deus.